Pessoal, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Se alguém que está já online puder me confirmar, por gentileza, se o som e a imagem estão boas, por favor. Boa noite, pessoal. Quem está acessando a página, se puder me falar, por gentileza, se o som e a imagem estão bom. Boa noite, pessoal. Está acessando a página da Fraternidade Espírita Casa de Ismael. Obrigada, Ione, pela confirmação. Imagens boas, som, muito obrigada. Vamos esperar, pessoal, só uns 5 minutinhos, né, para nós começarmos a nossa elevação, para começarmos o Evangelho da Noite. Enquanto isso, eu vou sempre convidar vocês a dar uma olhadinha, né, sempre nas postagens da Casa de Ismael, nas redes sociais, aqui no Facebook, porque lá tem toda a programação, né, dos evangelhos, dos recadinhos. Se às vezes não conseguiu escutar, assistir algum evangelho na hora, fica gravado lá na página, então é de fácil acesso, a gente consegue assistir depois, né? Então vamos aí acompanhar as postagens, né, da Casa de Ismael, para a gente ir seguindo, né, o que a casa tá nos ofertando. Vamos esperar só mais uns 3 minutinhos. Enquanto isso, vocês sejam bem-vindos aqui no nosso Evangelho da noite de hoje. Vão se acomodando nos melhores lugares aí nos vossos lares. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Evangelho Online da Casa de Ismael. Hoje, terça-feira, 23/6 de junho. Daqui mais um pouquinho nós já vamos começar a nossa elevação, mais uns 3 minutinhos. Dá tempo da gente se ajustando, se ajeitando aí no lugar mais confortável, no lugar que é melhor para nós assistirmos o Evangelho em nossos lares. Pessoal, só mais 2 minutinhos, tá? Nós já vamos começando a nossa elevação. Enquanto isso, a gente já vai se preparando, né? Para o Evangelho da Noite. Aproveitar para falar de novo da página aqui da Casa de Ismael, tanto no Facebook como no YouTube, né, da divulgação dos evangelhos, divulgação dos trabalhos, divulgação de tudo que a casa tem aí para oferecer para nós, né? Então, é sempre importante a gente dar uma olhadinha nas redes sociais da Casa de Ismael,
para a gente acompanhar aí os próximos evangelhos, as próximas postagens que eles fazem, alguma coisa também no YouTube, né? Então, é importante sempre a gente estar ligado, a gente estar conectado, né? Com tantas coisas boas que a casa está nos oferecendo, né? Mesmo que a gente está online, tem bastante coisa que a gente pode estar acessando, podemos estar acompanhando, né? Então, fica aí também o meu convite para vocês estarem visitando a página da Fraternidade Espírita Casa de Ismael, né? Acompanhando os trabalhos, mesmo que a gente não consegue assistir o evangelho na hora, ele fica gravado, né? Então é sempre uma rica oportunidade aí da gente ter o acesso aos evangelhos, às preleções, tá? Pessoal, mais um minutinho, tá? Boa noite para aqueles que estão chegando agora. Mais um minutinho, nós já vamos começar a nossa elevação do evangelho da noite. Então, nós já vamos até ficando no lugar mais confortável em nossos lares. Já vamos, né, nos acalmando. Bom, 20 horas, né, 23 de junho de 2020, 20 horas. Vamos, então, dar início à nossa elevação da noite. Vamos, como eu estava falando, sentar, né, ficar no lugar mais confortável em nossas casas. Vamos momentaneamente nos desligando do nosso corre-corre diário, apesar de muitos estarem em casa, né? Nós temos nossas atividades, nossas preocupações. Vamos momentaneamente deixando isso tudo de lado. Vamos entrando em sintonia, primeiramente, com o nosso mentor individual, este nosso amigo de todos os momentos, nosso anjo de guarda. Que esse nosso irmão possa nos proteger, nos intuir. Vamos também saudando com muito carinho neste momento as fraternidades, amigos espirituais que trabalham na Casa de Ismael, toda a espiritualidade, né, que sempre está conosco, nos auxiliando. A casa está momentaneamente, fisicamente fechada, mas os amigos espirituais sempre nos auxiliam, nos fortalecem. Vamos saudar também Maria de Magdala, Paulo de Tarso, exemplos maiores de reforma interior, que possamos ter nesses irmãos nossos exemplos de caminhada, de conduta, de seguir Jesus. E agora, amorosamente, nós vamos saudando a nossa Mãe Santíssima, de joelhos em espírito, que possa, neste momento, envolver todos nós com o seu manto de luz sagrado, protetor, que possamos sentir neste momento o seu manto de luz sagrado, e essa proteção, este amor incondicional, né, a gente vai sentindo individualmente, nas nossas casas, sentimos esse banho de luz. Aqueles que por algum motivo não conseguiram conectar na noite de hoje com o Evangelho, que também recebam essas bênçãos da nossa Mãe. E ao nosso Pai, nós agradecemos primeiramente a atual encarnação, o dia de hoje, a oportunidade bendita que temos do aprendizado do Evangelho, e ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos por todo o seu Evangelho, por todos os seus ensinamentos. E agradecidos que estamos, vamos iniciar o Evangelho da noite com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que possamos perdoar os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Primeiro vamos pedindo licença aí para adentrar aos vossos lares nessa próxima meia hora, né, do Evangelho.
O meu nome é Patrícia, eu sou do Centro Espírita Redentor de Santo André também, e que a paz de Jesus possa estar conosco na noite de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que é sobre os passes, né? Acredito aqui que todos já devem, né, ter na casa espírita, sabem, né? Mas é importante a gente ter o conhecimento, um conhecimento maior, na verdade, sobre o que realmente é o passe, qual é a eficácia, o que ele transmite. Então, sobre este assunto, aqueles, né, que de repente não conhecem ainda a doutrina espírita, aqueles que ainda não foram, né, em uma casa espírita, também vão ter a oportunidade neste momento de conhecer um pouco melhor dos passes, né? Então, antes da gente falar, pessoal, da eficácia dos passes, é muito importante que a gente saiba o que são os passes, né? E aqui a gente tem os passes como transfusão, né? Troca, né? De energias, de fluidos, de um ser para o outro. Pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, e o que nós chamamos dos dois, que são os passes mistos. Eu vou ler para vocês uma definição muito interessante que Emmanuel, que foi, né, um dos mentores de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele nos traz a seguinte definição sobre o passe. Vou aqui ler para vocês. O passe é como uma transfusão de sangue que representa uma renovação das forças físicas. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são o de reservatório ilimitado das forças espirituais. Essa é uma definição bem ampla, né, de Emmanuel. Como a gente fala, ele compara o passe, né, com a gente falou aqui, uma transfusão de fluidos, como o transfusão de sangue, né? Quem já fez uma transfusão de sangue sabe que quando a gente recebe um sangue, ele é o que? Revitalizante, né? Nós melhoramos o nosso estado. E o passe, pessoal, a gente vai ver, né, o termo passe acontecia, né, claro, com outras denominações, na época de Jesus, né? Se nós verificarmos lá, ele já utilizava no Novo Testamento, naquela parte que vai falar um pouco dos milagres e das curas, ele já utilizava esses métodos, né? Que eram a imposição das mãos, a conversa, né? Então, o magnetismo dele, como ser crístico, né? Assim, ser angelical, o magnetismo dele a gente imagina como não era, né? Assim, em volta dele, a energia que ele não tinha. Então, ele transmitia, né? Essa energia, esse fluido para as pessoas. E aqui eu separei algumas passagens que a gente tem no Novo Testamento, que é aquela mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia, né? E quando ela toca as vestes de Jesus, né, ela é curada. E ele fala o quê? A sua fé te curou. Então, o magnetismo dele era muito grande. Depois a gente vai ver a cura do cego, a gente vai ver a cura do paralítico com as palavras dele. E também a gente tem aqui, uma das passagens, um lunático, né, com uma obsessão, que ele não foi curado porque ele não teve a fé. Então, a gente percebe o quê? Que aquelas pessoas, né, o que ele transmitiu ali através dos fluidos, as energias reparadoras que naquele momento aquelas pessoas precisavam. Naquele momento, as pessoas que receberam, né, essas bênçãos tinham a fé, tinham o merecimento, né, das curas dos seus problemas, das suas enfermidades, né? Então, tinha todo o quê? Um campo preparado para que isso pudesse acontecer. Então, quando a gente vai falar no passe, né, o passe que nós conhecemos dentro daqui da casa espírita, como que ele vai atuar? Isso é muito importante. Ele vai o quê? Atuar no equilíbrio interno e externo, sem que nenhuma força mais agressiva aconteça. Eles vão atuar, pessoal, como o quê? Eles são revitalizadores, né? Eles compõem e recompõem, né, os campos que estão descompensados, fluidicamente falando, que eles estão, eles dispersam, né? Eles eliminam, na verdade, os fluidos negativos que nós contraímos. Eles auxiliam nas curas das enfermidades, ou seja, eles reequilibram, né, a pessoa num geral.
a pessoa que recebe, né, o passe, ela sente o quê? Essa revitalização, igual o Emmanuel compara com a transfusão de sangue, né? Então, assim, para as perturbações espirituais, para as perturbações da mente, né? Então, quando a gente fala aqui, né, que ele recompõe os campos fluídicos que estão desajustados, né, descompensados, como que é que a gente tem esse campo, né, energético sobrecarregado? Como que acontece? Se ele revitaliza, é porque o quê? As nossas energias, elas estão o quê? Sobrecarregadas. Então, como que a gente pode ter aqui, explicar essa sobrecarga das nossas energias, os fluidos negativos, né? Que é o que, pessoal? São que os nossos pensamentos, né? Tudo que a gente não vai conseguindo lidar, não conseguimos tratar, a gente vai o quê? Colocando para dentro as nossas emoções que nós não conseguimos lidar, tudo aquilo que a gente passa, que vai ficando na nossa mente, e a gente vai o quê? Interiorizando isso, né? Esses sentimentos negativos, por exemplo, a raiva, a falta do perdão, né? Todos esses sentimentos vão o quê? Nos interiorizando, e aí o que? Acabam sobrecarregando, né? Os nossos, que nós chamamos de centros de força, né? São um dos corpos que nós temos. Então, assim, sobrecarregando energeticamente esses centros de força. Então, quando eles estão sobrecarregados, o que nós vamos sentir? Nós vamos sentir cansaço, nós vamos sentir o que? Nós não ficamos bem. Muitas vezes, assim, a sobrecarga é tanto que a gente já está numa enfermidade física, ou ainda nós já estamos numa enfermidade mental, né? Totalmente descompensados nas nossas emoções, como eu disse aqui, espiritualmente também. Então, quando nós estamos com essas sobrecargas, né, energéticas, né, esse fluido realmente muito sobrecarregado, e nós tomamos o passe, né, na casa espírita, como eu falei, ele tem um efeito de revitalizador, né, de eliminação desses fluidos, ele vai atuar realmente nessas sobrecargas, ele vai fazer o quê? Uma limpeza, né? Por isso que é muito natural, quando nós vamos na casa espírita receber o passe, receber o tratamento, nós saímos melhores, né? Porque nós realmente recebemos essa energia, né? Como a gente falou, é uma nova energia que nos é doada, né? Então, essa sobrecarga a gente sente o quê? Que deu uma diminuída ou ainda é eliminada. Então, é muito importante que, para auxiliar, né, esse momento do passe, que nós chamamos também de fluidoterapia, a gente também precisa assistir o quê? O evangelho, né, que geralmente, né, cada casa tem um protocolo, mas geralmente antecede, né, os tratamentos, e a gente vai chamar o quê? De evangelioterapia. Eu achei muito interessante esse termo, evangelioterapia, ou seja, é muito importante nós, né, estarmos presentes, sim, na hora do evangelho, né? A gente sabe que às vezes o dia é corrido, a gente chega na casa em cima da hora, só deu tempo para tomar o passe. Nós vamos receber sempre, de qualquer maneira, né, os fluidos revitalizadores do passe, toda a energia, todas as bênçãos da espiritualidade. Mas é muito importante, pessoal, nós termos a disciplina, sempre que possível, de estarmos no evangelho. Por quê? Porque o evangelho, nós escutamos o evangelho, que aqui eu chamei, né, de evangelioterapia. O que acontece? Nós vamos ter o contato, né, com as palavras de Jesus. Porque nós vamos o quê? Interiorizar as palavras de Jesus e nós vamos o quê? Tentar colocar em prática depois o que nós escutamos ali no nosso dia a dia. Então, como a gente vai caminhando, como a gente vai melhorando, né, através da evangelioterapia, nós vamos o quê? Dispersando os nossos sentimentos negativos, nós vamos conseguindo compreender, né, o que acontece, vamos tentando melhorar, né? Vamos tentando lidar com os nossos sentimentos que às vezes deixam a gente muito sobrecarregado. Então, é o que nós chamamos, né, na doutrina espírita, eu acredito que muitos já devem ter escutado o termo, de reforma íntima, né? Reforma íntima é o que? Nós tentarmos no nosso dia a dia ir melhorando, né? Deixando as atitudes, pensamentos,
negatividades, né? Deixando cada vez um pouco mais afastado e tentando, né? Nos conectar com boas vibrações, com boas atitudes, com bons pensamentos, né? Então, é muito importante, como nós vimos lá desde a época de Jesus, né, que essa movimentação de energia acontece. E eu vou ler aqui para vocês também sobre a questão de Jesus, para a gente ver como que é tão forte essa questão da troca, né, de energias, que fala assim: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhe os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Olha que lindo, pessoal. E Miramês também eu vou ler para vocês, que fala assim, ó: viajando nos caminhos evangélicos, encontramos cenas inumeráveis, tanto do Cristo como dos seus discípulos, impondo a mão sobre os enfermos e curando-os, falando com os paralíticos e restabelecendo seus movimentos, olhando para as pessoas desorientadas e devolvendo-lhe a paz e a esperança. Jesus foi o mestre por excelência nessa arte e deixou para a humanidade esse recurso como herança divina e a boa nova como disciplinadora dessas forças benfeitoras. Ou seja, olha aqui, a boa nova como disciplinadora. A boa nova o quê? As palavras de Jesus, né? Então, a gente comprova aqui com essa fala de Miramês o quê? A necessidade, né, de gente ter aí o Evangelho de Jesus, como eu falei, Evangelho Terapia, estarmos presentes nesse momento na casa. E o complemento é o quê? Realmente os passes, né? O tratamento. Então, é um conjunto, o Evangelho mais a fluidoterapia, que são os passes. E é muito importante, pessoal, quando a gente chega, né, na casa espírita, nós aproveitarmos este momento, né? Até é comum quando a gente estava lá na casa, né, fisicamente, a gente escutar os recadinhos do quê? De desligar o celular, se conectar com espiritualidade. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós adentramos na casa espírita, nós já estamos recebendo tratamento, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento com esse nosso corre-corre diário, as nossas preocupações, esse momento que nós temos nosso, né? Então, quando nós temos, por exemplo, o passe de limpeza, né? O passe de limpeza é o primeiro passe quando a gente adentra na casa. Pode ser feito, às vezes, individualmente, tem casas maiores que é de forma coletiva, enfim, aí é cada casa com o seu protocolo. Então, qual é o passe de limpeza? O passe de limpeza é como se a gente vai num hospital receber uma cirurgia, por exemplo, um tratamento maior. Eles não colocam na gente touquinha, um avental, aquele propé, não deixam a gente esterilizado para receber um tratamento maior. Essa é a função do passe de limpeza. Quando a gente adentra na casa, que nós vamos vir com tudo de lá de fora, o passe de limpeza é realmente essa limpeza, como o próprio nome fala, né? Essa limpeza para que a gente seja o quê? Preparado, estejamos preparados para receber, né, o tratamento ou estar no salão do evangelho quando a gente não faz um tratamento específico. Então, é muito importante que quando nós vamos também na casa espírita, nós termos o quê? A consciência da nossa responsabilidade, né? Que é o quê? A nossa alimentação, se possível, né? A gente sempre orienta nos dias de tratamento, uma alimentação um pouco mais leve, se possível, né? Se não for um sacrifício muito grande não ter o consumo da carne. Nós vamos o quê? Com uma roupa, né, confortável, uma roupa que realmente condiz com a casa de Deus. E quando nós adentrarmos lá, passamos pelo passe de limpeza, nós vamos o quê? No Evangelho. É muito importante, como eu falei, sem ser escutar, é claro que é muito importante o Evangelho. Enquanto nós esperamos, se às vezes a gente chega um pouquinho mais cedo, a gente ter ali a consciência, como eu falei, que a espiritualidade ele sempre já está trabalhando. Então, o que a gente precisa fazer? Ou fazer uma leitura, ou ficar em silêncio, ou aproveitar se às vezes tem algumas casas que tem música. Porque o que a gente não pode, ou a gente tem que evitar pelo menos, não é assim, não posso conversar. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o que nós estamos falando ali dentro daquele ambiente sagrado, né? Preparado com tanto carinho pela espiritualidade, né? Então, assim, eu preciso... O que eu tô falando?
Eu tô falando de qual assunto? Isso que eu preciso ficar muito atento. Falar de assuntos que sejam da doutrina de Jesus, assuntos que nos deixam, né, com um padrão elevatório de vibração um pouco mais alto. Então, realmente, nós temos o que vigiar. Porque às vezes a gente, com a nossa invigilância, nós o quê? Ficamos conversando com um, com o outro de assuntos, né? Que não tem nada a ver com aquele momento, né? Isso realmente deixa a gente o quê? Não fica tão conectado com a casa, com aquele momento. Então, isso é muito importante. E aí, quando termina o evangelho, né? O que a gente pode fazer? Quem vai receber o tratamento específico, né? Como a gente fala, que cada casa também tem uma denominação. O que a gente precisa fazer? Também quando a gente sobe, né? Quando a gente vai no lugar, na câmara que nós chamamos de passe, ali quando a gente senta, pessoal, é muito importante nós termos o quê? Como aquelas pessoas, né? Que receberam o tratamento de Jesus, ali nós termos o quê? A fé, a esperança, e ali a gente ter o quê? A convicção que está sendo doado tudo que é para o nosso melhor. E aquele momento a gente chama que é o nosso momento egoísta, né? O passe é para nós naquele momento, né? Se eu tô com algum familiar, algum amigo, alguém que precisa de alguma ajuda, naquele momento é o meu passe. Eu vou me concentrar em mim. Eu vou colocar o nome dele aqui nas caixinhas de vibração, né? Então, assim, às vezes a gente também escuta assim, mas eu não consigo me concentrar, o que eu faço? Uma dica é assim, se a gente não consegue se concentrar, ficar aquele tempinho quieto ou com a mente tranquila, o que eu posso fazer? É uma dica, né? Uma sugestão, eu posso o quê? Mentalizar um Pai Nosso ou uma oração que eu gosto, porque aquele momento que eu tô em conexão com Deus, com a espiritualidade, eu tô ali preparada com a minha fé, com a minha esperança, que ali eu vou estar recebendo o meu melhor, né? Que a espiritualidade, com certeza, nós temos que ter essa fé, tá fazendo na aplicação do passe, através dos voluntários, né? Tudo o que for para o meu melhor e que for para o quê? Para a minha melhora, né? Como a gente falou, dessa revitalização, dessa energização que o passe nos oferece. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência no momento do passe, para o quê? Para a gente realmente ter essa esperança, porque quando a gente tem essa esperança, essa fé, né? Realmente a gente sente que o passe, assim, que nós recebemos muitas bênçãos naquele momento. E depois, é muito importante o quê? Que nós saímos da casa e vamos mantendo a nossa sintonia. Porque assim, às vezes a gente vê, saímos, tomamos o passe, aquela sensação maravilhosa que a gente tem, né? De estar melhor, de estar mais, assim, confortável, tranquilo. E aí, de repente, a gente sai e já briga e já xinga. Não que tudo foi perdido, mas no que? Nosso padrão vibratório, que nós saímos muito bem, muito fortalecidos energeticamente, já dá o quê? Uma desequilibrada ali. Então, assim, por isso que o trabalho do evangelho, o trabalho da reforma íntima é muito importante. Porque o que? No dia a dia nós vamos nos melhorando, nos ajustando. Então, é muito importante, pessoal, que agora que as casas estão fechadas, né, e a gente tá, assim, sem poder ir lá, o que a gente pode fazer? O que nós estamos fazendo aqui neste momento, né? Nos conectarmos com o evangelho da casa, termos a fé, a certeza o quê? Que a espiritualidade, como eu falei, a casa fisicamente está fechada, mas a espiritualidade sempre está atuando em nosso favor. Então, nós temos que ter essa fé o quê? De nos conectar no evangelho da casa, nos conectar com a espiritualidade, porque nós vamos sim receber, porque eles jamais nos abandonam, né? Nós podemos não ir lá, mas com certeza nós estamos recebendo todas as energias, tudo que nós necessitamos para o momento. E é muito importante também que nós não esqueçamos, principalmente nos momentos atuais que nós estamos passando por essa pandemia, pessoal, do evangelho no lar, né? É muito importante que nós tenhamos o hábito, para quem ainda não faz, tenhamos o hábito de fazer o evangelho no lar, que é trazer Jesus para sentar na nossa mesa, porque nós mudamos o padrão vibratório da nossa casa,
nós mudamos o padrão vibratório das nossas conversas, a gente vai criando o hábito o quê? De melhorar e mudar a nossa sintonia, né? E claro, né, assim, tem algumas casas que a gente sabe que já voltaram com conversas fraternas, com entrevistas pelo telefone, né, à distância ainda, que a gente pode também ter esse recurso, né, se tá realmente precisando bastante, a gente pode ligar para esses lugares ou ligar para alguém da casa, né, sempre nós conhecemos algum tarefeiro, algum voluntário, e pedir uma ajuda se realmente está precisando, assim, num momento de mais urgência, de conversar, alguma coisa um pouco mais grave que está acontecendo, nós temos sim esse recurso de ligar para alguém, ou ainda ligar para as casas que estão oferecendo entrevistas à distância, ou ainda, né, pedir para os voluntários que têm caixinhas online, virtual, enfim, tem muita coisa boa acontecendo, porque o que? São recursos, né, que como nós não estamos podendo ir fisicamente na casa pela questão da pandemia, nós temos o que? O contato, né, o contato com o evangelho, o contato com a espiritualidade. Então, pessoal, é muito importante o quê? Que nós, quando formos na casa espírita, receber o tratamento, receber o passe, ou mesmo se nós não estamos em tratamento, nós vamos assistir o Evangelho de Jesus, que é sempre o maior tratamento ali, termos essa fé, termos essa consciência, o que? Do trabalho espiritual que é feito ali. Nós precisamos sempre respeitar muito aquele momento, respeitar muito a espiritualidade que ali está presente, que faz um trabalho, nós vemos, olhamos em algumas obras de André Luiz, de Chico Xavier, né? O trabalho que a espiritualidade tem na hora dos passes, na hora dos tratamentos, né? Às vezes a gente não tem essa ideia do que é feito, mas o trabalho deles é muito grande com nós, eles não nos deixam nunca desamparado, nós sempre vamos receber tudo ali que foi para o nosso bem, de acordo com o que a gente precisa, né? E os efeitos vão ser sempre de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o que for o melhor, mas nós precisamos sim fazer a nossa parte, como aqui eu falei, né? É um conjunto. Fazer o tratamento, receber o passe para nos fortalecer, para nos revigorar, receber esses fluidos positivos que o passe nos dá e nós fazermos a nossa parte, que é o quê? A nossa melhora moral é acompanhar o Evangelho de Jesus, porque as duas partes, né, unidas, com certeza nós vamos sentir o quê? Uma melhora, né? Nós vamos sentindo que essas sobrecargas, essas negatividades, né? Tudo isso que às vezes nos contamina, assim, isso tudo vai ficando um pouco mais leve, tá? Então, pessoal, nós vamos encaminhar para o encerramento do Evangelho, então que vocês possam sempre ter aí bastante esperança, bastante fé, né? E sempre tenham a certeza que Deus, Jesus, a espiritualidade está com todos nós, eles nunca nos abandonam, e nós sempre receberemos muitas energias e muitas bênçãos para tudo que nós precisamos. Só nós precisamos ter fé. Ah, e pessoal, antes que eu esqueça, é muito importante também, quando a gente fala de passe, não esquecer da água fluidificada, né? Ou água magnetizada. Quando a gente leva no tratamento, quando a gente deixa ali, né, para ser fluidificada nos tratamentos ou na casa, né? É importante também que nós tenhamos a fé que aquela água, como já dizia o tempo de Jesus, né? Ela recebeu ali também energias, remédios, tudo ali que a gente precisa. E quando nós formos tomar, né? Realmente pensar que ali também foi depositado pela espiritualidade tudo que foi melhor para nós, para aquela água, né? Então é muito importante que nós tenhamos, como eu falei, fé e esperança no tratamento, na água para quem leva água fluidificada, que ali contém tudo que for melhor para nós, tá? Então nós vamos mais uma vez, né, nos recolhendo, quem se sentir mais à vontade de fechar os olhos, e vamos pedindo que Deus, Jesus, a espiritualidade, possa levar, né, as palavras que aqui foram ditas para onde houver necessidade. Vamos vibrar com bastante intensidade por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, em especial pela Casa de Ismael, por seus voluntários, tarefeiros, né, que com tanto carinho sempre nos recebem, né, preparam todos os ambientes online,
para a nossa conexão com Jesus. Vamos também vibrar neste momento pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, que eles possam fazer o melhor por nós e que nós possamos colaborar com esperança, com fé, com palavras sadias. Vamos também vibrar por todas as famílias que necessitam de oração, que estão com medo, estão inseguras, que há um desempregado. E por fim, vamos vibrando por nós mesmos, que o Senhor possa nos dar coragem, equilíbrio, fé e esperança para este momento e que todos nós, possamos sair deste evangelho, do aprendizado, melhor do que chegamos. Agradecidos que estamos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, encerramos o evangelho com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, mas principalmente de cometê-los. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade, eu agradeço muito, de ter ficado com vocês até este momento nos vossos lares, que vocês possam ter, um final aí de semana abençoado e envolvido em muita luz e muita proteção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.